Boa tarde, alunos. Queria conversar com vocês por alguns instantes a respeito da unidade número 3, a teoria da Gestalt, dentro da disciplina Psicologia da Aprendizagem, escrita pelo professor Alisson. Essa teoria da Gestalt é uma das mais importantes dentro do campo da psicologia e muito utilizada, no campo da educação, porque vai nos mostrar uma outra forma de entender o comportamento humano e como que as pessoas aprendem. A gente tem que considerar que a Gestalt nasceu e ela teve origem exatamente por quê? Porque o behaviorismo naquela época se mostrou insuficiente e inadequado para explicar uma série de comportamentos que eram exibidos e que, por aquela teoria, naquele momento, não poderiam ter explicações mais profundas e mais convincentes. A gente sabe que a teoria do behaviorismo de Skinner, que é o teórico que nós mais conhecemos, tem como pressuposto a aprendizagem por estímulo e por resposta. Eu emito um estímulo e a pessoa submetida a esse estímulo emite uma resposta. Até então, tudo beleza. Só que a Gestalt vai falar o seguinte: não é só isso. O ser humano, ele não aprende só desse jeito. Por quê? Porque a gente tem que considerar o que ele sente, como ele pensa, como ele foi educado, como ele foi socializado, para entender a globalidade do comportamento dele. Então, a Gestalt vem no sentido também de nos mostrar e afirmar que entre o estímulo e a resposta existe um fenômeno chamado fenômeno de percepção, o processo de percepção que é próprio do ser humano e que considera a globalidade das aprendizagens, a globalidade do indivíduo para mostrar como ele aprende. Então, os teóricos da Gestalt consideram a percepção como um todo e o todo sendo mais do que a soma das partes. Aqui já teremos a introdução de um outro conceito, que é o conceito de subjetividade, ou seja, cada um de nós aprende do seu jeito, da sua forma, da sua maneira e no momento que estiver mais propício para aprender. E esse pressuposto não estava presente na teoria do behaviorismo. É interessante que os pressupostos aqui da Gestalt vão nos conduzir para fatos que você já conhece. Por exemplo, essa figura que está aí na página 29, se você parar para olhar, muitos de vocês verão realmente um jarro, ok? Mas se você olha mais firmemente, se você olha com mais cuidado, e aí eu quero que vocês olhem, vocês verão duas faces, dois perfis de faces. Muita gente não consegue ver, vê só o jarro. Mas quando você se distancia e olha para o fundo todo preto, que faz o contraste com o branco, você vê claramente dois perfis de duas pessoas. Quando eu digo que a aprendizagem ela está condicionada às experiências anteriores que as pessoas tiveram, agora eu posso partilhar isso com vocês. Está aí falando na mídia muito a respeito hoje da homofobia, dos movimentos de gays, lésbicas, simpatizantes, entre outros. Para pessoas que militam nessa área, militam nesse campo, quando vem essa imagem que eu sinalizei aí, as pessoas tendem a entender que essas duas faces são de dois homens ou de duas mulheres. E se eu pedir para escrever uma história,
muito provavelmente, essa pessoa que viu essas duas faces vai contar uma história que vai girar em torno da homossexualidade, que vai girar em torno da homofobia, se essa pessoa tiver experiência com esse tipo de comportamento, com esse tipo de assunto, com esse tipo de vivência. Vocês entenderam o que eu quis falar? É um dos conceitos básicos da Gestalt, que é considerar o fenômeno perceptivo relacionado ao campo perceptivo. Olha que interessante. Ao campo perceptivo, e que está vinculado às nossas emoções, aos nossos desejos e às percepções que nós temos da vida, por exemplo. São alguns dos pressupostos básicos da Gestalt e que nos levam a aprender. Por exemplo, aí na página 31, estou sinalizando aqui para vocês esse triângulo. Olha o que eu falei. Cristina, você falou triângulo. Na verdade, isso aí não é um triângulo. Isso representado nessa figura são 3 retas. Só que, como nós organizamos a nossa percepção de acordo com o que a gente aprendeu anteriormente, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a escolaridade que a gente teve, de acordo com um tanto de coisa, a gente acostumou a falar que isso aqui é um triângulo. Mas não é, está faltando aqui um pedaço. Só que a gente vê essas 3 linhas já fechadas. Essa propriedade se chama fechamento. A gente tende a ver, por exemplo, 4 bolinhas em 4 extremidades como um quadrado. As extremidades podem estar fechadas ou não. A gente fala, nossa, isso aí é um quadrado. A gente não relata que são 4 bolinhas, cada uma num canto, formando um quadrado. São formas que a nossa mente, nosso cérebro encontra de nos trazer de volta essa lei da pregnância. Olha que interessante aqui, a lei da pregnância, ou seja, a tendência que nós temos para fechar todas as situações e trazer uma boa forma, um conforto, restaurar o conforto daquilo que eu havia perdido. Essa teoria é muito interessante porque ela vai nos explicar muitas situações das quais nós ainda não tínhamos conhecimento ou ainda não tínhamos pensado a respeito. Voltando aqui, nessa figura que eu acabei de marcar para vocês, um conceito importante e interessante da Gestalt pode ser retirado dessa figura. Esse conceito, esse pressuposto se chama pressuposto da figura fundo. Quando eu olho para o que está branco, eu posso ver aí uma peça de dama, né? De um xadrez, e quando eu olho para a parte que está em azul, eu vejo de novo, novamente e mais uma vez, 2 perfis de 2 pessoas. Mas como que isso se aplica à nossa percepção, dando-se um exemplo mais concreto para vocês? Eu estou falando do pressuposto figura e fundo. De acordo com a teoria da Gestalt, nós percebemos as situações alternadamente. Quando a gente está no olho do furacão, digamos assim, vamos pegar um exemplo de uma batida. Eu desci na rua próxima aqui à minha casa e teve uma batida lá na avenida principal. Quando eu cheguei lá, havia
havia um morto e 3 feridos. Naquele momento, onde é que eu coloco a minha atenção? É em um morto e 3 feridos. O que está à minha volta, eu nem tomo conhecimento. A isso onde eu coloco a minha atenção em primeiro plano, de primeira, isso se chama figura. O que está à minha volta e ao que eu não dou atenção, no primeiro momento, se chama fundo. Trazendo para a educação, por exemplo, vamos pegar na sala de aula. A criança que está aprendendo a ler e escrever. No momento que a professora passa no quadro, a vovó viu a uva. Ela olha para o quadro, a vovó viu a uva. Aquilo ali é a figura dela. É o que ela põe atenção em primeiro plano, no primeiro instante. Posteriormente, toca o celular dela. A criança retira a atenção do quadro, a vovó viu a uva e volta a atenção para o celular que tocou. Vocês viram como que alternou? Como que a atenção estava na figura, que era o quadro, e o celular que não estava tocando era o fundo. A partir do momento que o celular tocou, ele se tornou a figura e o quadro se tornou um fundo. Isso é para pensar por quê? Porque nós passamos grande parte da nossa vida focados, colocando na nossa vida muitas figuras. E a gente batalha e sofre e briga por conta de várias figuras que não deviam ser figuras naquele momento. Eu tenho conversado com alguns alunos e algumas alunas que têm passado por muitas dificuldades e que não têm conseguido fazer essa passagem, né, da figura e fundo nesse processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, vai para a aula com um tanto de problema na cabeça, é filho que está doente, é escola sem pagar, é o marido que está desempregado, é o carro que foi batido, é a dor que está sentindo. E a gente vê como que nós somos impotentes para fazer essa alternância de acordo com a situação onde nós estamos. Chega a ser ridículo, né, a gente pensar a respeito disso, mas a gente vê como que a gente é impotente no sentido de perceber a globalidade de um processo de ensino-aprendizagem, considerando esse pressuposto da lei da pregnância, da figura fundo, da semelhança e de como nós deveríamos saber fazer essa alternância. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para finalizar essa teoria, e depois vocês vão ler com mais carinho, é que a nossa percepção, ela é muito falha, ela é muito distorcida. Basta mudar alguma coisa na gente que a gente já muda a percepção. Por exemplo, a nossa percepção humana, ela é falha e ela é influenciada pela nossa emoção, ela é influenciada pelas nossas experiências anteriores, ela é influenciada pelos ruídos que acontecem no nosso dia a dia, ela é influenciada pelos ruídos lá fora do caminhão, da buzina, ela é influenciada pelo nosso estado de saúde. Olha o exemplo, uma criança que está com febre e vai para a aula, porque a mãe não deixa matar a aula, né? A mãe não deixa faltar. Essa criança vai aprender o que na escola quando ela está com febre? Uma criança que está com fome. Qual é a figura dessa criança no momento que ela vai para a escola e ela está com fome? É a fome que é a figura, não é aprender a ler e escrever. Então, primeiro a gente ataca a figura da criança, que é a fome, dá para ela uma comidinha, as escolas têm dado merenda, né? Reforço na merenda, e depois sim, com a barriguinha cheia, ela vai para a sala de aula e vai aprender a ler e escrever. Bom,
Essa teoria ela é muito importante e ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai nos dar uma sustentação mais condizente com o que a gente esperava saber a respeito dos processos de ensino-aprendizagem. Então, finalizando aqui, a Gestalt, ela é a psicologia da boa forma. A nossa mente, o nosso cérebro trabalha no sentido de restabelecer o conforto que a gente perdeu por meio dos pressupostos como semelhança, figura-fundo. Deixa eu voltar aqui. Semelhança, figura-fundo. Proximidade, fechamento e continuidade. Repetindo. Pressupostos dessa teoria, propriedades da lei da pregnância: semelhança, proximidade, fechamento e continuidade. Não se esquecendo que, nessa teoria, o todo é muito mais do que a soma das partes, como afirmava o behaviorismo anteriormente. Finalizando, essa teoria traz para nós uma interseção bastante importante com a educação. Por quê? Porque ela contribui, como o nosso professor bem falou aí, ela contribui bastante para a melhoria de materiais didáticos, a organização desse material, considerando a percepção humana, considerando que, ao ver imagens, nós podemos ter insights. Alguém me perguntou outro dia no fórum: Cristina, o que é insight? No fórum, no chat, o que é insight? Aí eu fui dar um exemplo, de insight. Você está aqui estudando, não tem resposta para nada, você parece que não aprendeu nada e fica aqui quebra a cabeça durante 5 horas. Leu, estudou, pesquisou, colocou muita informação na cabeça e tal. E pensa que não conseguiu resolver nada, absolutamente nada. Você sai, fecha o computador, fecha tudo, sai, vai tomar um banho, vai dar uma voltinha lá no estacionamento, toma um cafezinho e vai dormir. No outro dia, sem mais nem menos, quando você abre o olho, você fala: nossa, a resposta está aqui. E isso é o insight, tá vendo? Então, considerando as experiências, é aquele clique, como alguém me perguntou. Considerando as nossas experiências, as nossas emoções, considerando as nossas aprendizagens anteriores, podemos afirmar que a teoria da Gestalt realmente ela é uma teoria poderosíssima para nos explicar a respeito do todo humano e de como nós trabalhamos para restituir esse desconforto que é trazido para nós quando nós fazemos essa alternância entre figura-fundo, quando a gente não consegue fazer fechamento, quando a gente procura semelhança e quando a gente procura continuidade. Continuidade em muitas coisas. Por exemplo, um casamento que está quase desfeito. A gente trabalha no sentido de fazer esse casamento não ser desfeito. Por quê? Porque tem um princípio do fechamento aí. Tem um princípio da continuidade, tem um princípio da boa forma, tem um princípio da figura e fundo. Espero que vocês tenham aproveitado essa pequena explicação. Leiam a teoria na prática, porque ela nos mostra com bastante propriedade a aplicação desse conceito. E vou passar agora para a unidade número 4, tá ok? Meu abraço, até daqui a pouco.